Nessa aula daremos continuidade ao conteúdo de eletricidade, vendo agora a parte referente à resistividade elétrica e a segunda lei de Ohm. Nós já vimos a primeira lei de Ohm, vimos que ela trata da resistência, que mede a dificuldade de uma corrente passar por um material. Então, resistência é isso, é a dificuldade que uma corrente vai ter para poder passar por um material qualquer. E quanto maior a resistência do material, menor vai ser a condutividade. Vimos lá a formulinha, que a resistência ela é a tensão em volts dividido pela corrente elétrica em ampere. E nós temos então o volt ampere. E esse volt ampere nós utilizamos o ohm, que é a unidade de volt ampere. Tá? Então, um ohm é igual a 1 volt ampere. Agora nós vamos estar falando aqui sobre a resistividade. O que é a resistividade? Se a resistência está medindo a dificuldade de uma corrente passar por um material, a resistividade ou resistência elétrica específica, que nós vamos utilizar a letra grega aqui, ρ, ele vai caracterizar a dificuldade oferecida pelo material à passagem da corrente elétrica. Então perceba que é a dificuldade oferecida pelo material. Na resistência nós temos a dificuldade de uma corrente passar pelo material. Bem, e como nós vamos calcular isso? Vai ter uma formulinha que vocês precisam gravar aí, que é resistividade, o R aqui, vai ser igual o ρ, que é a resistência elétrica específica, tá? Que vai depender de cada material, vezes o L, que vai ser o comprimento do material, dividido pela área. A área é a seção específica aqui. Então, a resistividade é típica de cada material ou substância. Quanto menor for a resistividade, maior será a condução elétrica no material ou na substância. No SI, no Sistema Internacional de Unidades, a resistividade é dada por ohm vezes metro. Tá? Então essa aqui vai ser a nossa unidade. As três variáveis estudadas, que são comprimento, espessura e tipo de material, podem ser agrupadas na relação conhecida como segunda lei de Ohm, que é essa daqui. Então, R vai ser a resistência elétrica, tá? Em ohm. L, o comprimento do fio, tá? Do material, em metros. A é a área da seção, em metros quadrados. Que nós vamos também ver como que a gente pode converter para milímetro quadrado. Então eu vou dar para vocês aqui a relação, para vocês poderem fazer a conversão, explicar no exercício. E ρ é a resistividade do material em ohm vezes metro. O que eu falei lá em resistência vale também para resistividade, que é o seguinte. Ele está dizendo aqui, quanto menor for a resistividade, maior será a condução. Lembra que eu tinha falado para vocês que quanto menor for a resistência, maior vai ser a condução no material ou da corrente? Então, isso continua valendo. Um material, quanto melhor condutor, se eu tenho uma boa condução, então ele conduz mais, então maior condução, menor resistência. Aqui vai ser a lógica bem parecida. Então, quanto menor for a resistividade, maior vai ser a condução. Vamos por um exercício que fica mais prático de aplicar essas relações aqui. Lembrando, resistividade igual a resistividade específica do material. Nós vamos ver que cada material tem uma resistividade específica. No livro de vocês tem lá uma tabelinha. Tá? Então você pega, por exemplo, a cobre, o ouro, a prata. Cada material tem um valor específico de resistividade. Eu multiplico pelo comprimento desse material e divido pela seção específica dele. Vamos então aqui para os dois exercícios que nós iremos trabalhar. Questão 1. Unifesp de São Paulo. A linha de transmissão que leva a energia elétrica da caixa de relógio até uma residência consiste de dois fios de cobre com 10 metros de comprimento e seção reta com área de 4 milímetros quadrados, cada um. Considerando que a resistividade elétrica do cobre é, aqui em ρ, igual a 1,6 vezes 10 a menos 8 ohm vezes metro, calcule a resistência elétrica de cada fio desse trecho do circuito. Então o que acontece? Eu tenho um material, um fio, tem 10 metros de comprimento. Então, na verdade está falando que são dois fios, que vão estar levando a corrente até a residência. E aí ele pede para calcular a resistência elétrica de cada fio. Então nós vamos considerar aqui um fio de 10 metros para efeito de cálculo. Perceba, gente, que olha só, eu tenho o meu L, que já é o meu comprimento, tá, do fio, e tenho o meu ρ aqui, que é a resistência específica do cobre, como sendo 1,6 vezes 10 a menos 8, em ohm vezes metro. Então perceba que essa unidade está em metro, essa aqui está em metro. Agora, essa daqui, que é a área da seção, está em milímetro quadrado. Se você jogar isso aqui na fórmula,
essas unidades não vão bater. O que você faz? Ou você converte essas duas para milímetro quadrado, ou você faz o mais prático, né, que é converter uma unidade para a mesma unidade dessas outras duas. Então nós vamos ter que fazer essa conversão. Então ter 4 milímetros quadrados em metros quadrados. O que é a área, gente? Se você pegar, por exemplo, um fio da sua casa, lá você tem diferentes espessuras de fio. A bitola do fio, né, que é 4 milímetros quadrados nesse exercício, seria a área daquele fio quando você corta ele e você visualiza. Tá? Então você tem fios mais grossos, por exemplo, fio de chuveiro, e você pode ter fios mais finos, como são os fios de tomada e de circuitos no modo geral. Aqui eu coloquei uma imagem, ó, o fio de cobre para redes elétricas geralmente são os bons condutores, então olha só, essa imagem aqui ilustra o que eu acabei de falar. O que seria a área? Seria essa partezinha aqui, ó. Você tem um fio de cobre, essa seçãozinha aqui, ó, seria a área, então 4 milímetros quadrados. Você tem fios que podem ser mais finos, mais grossos, tá? E então você tem um comprimento de 10 metros e a resistividade aqui específica do cobre. O que nós vamos fazer? Nós precisamos lembrar da nossa fórmula, tá? E aí, com essa fórmula em mão, a gente vai jogar os valores aqui. Então, ó, primeiramente, eu já até coloquei aqui como dado, ó, L é 10 metros, então, ó, comprimento 10 metros. Rho, que é a resistividade específica do cobre, geralmente é 1,6 vezes 10 na menos 8, 11 vezes metro. E a área é 4 milímetros quadrados. Como eu falei, a gente vai converter isso aqui. Vou dar para vocês um macete para vocês converterem sempre milímetro quadrado para metros quadrados, que é o seguinte. Cada 1 milímetro quadrado vai ser igual a 1 na menos 6 metros quadrados. Ou seja, se eu tiver 4 milímetros quadrados, basta multiplicar 4 vezes 10 na menos 6 metros quadrados. Tá? Então é sempre você pegar e multiplicar por 10 na menos 6, se eu quiser passar de milímetros quadrados. Se eu tivesse aqui, sei lá, um fio de 6 milímetros quadrados, então eu ficaria 6 vezes 10 na menos 6, vou jogar na fórmula. E aí é só jogar aqui e substituir os valores, porque ó, a minha resistividade específica do cobre vai ser 1,6 vezes 10 na menos 8, vezes L, que é o comprimento, que é 10, dividido por 4 vezes 10 na menos 6, que é aqui ó, a minha área, né, que eu converti. Então eu converti de 4 milímetros quadrados para metros quadrados. Então agora eu tenho tudo em metros, olha só. Tenho essa unidade de comprimento em metro, tenho a resistividade específica em ohm vezes metro, e tem também ó, a área do fio, tá? A área da seção do fio em metros quadrados. Então está tudo em metro. Então agora eu consigo jogar aqui na fórmula. Você sempre tem que tomar esse cuidado, tá bom? Nunca pega, por exemplo, 4 milímetros quadrados aqui e joga direto na fórmula sem fazer essa conversão. Geralmente os problemas, o exercício vai sempre te dar em milímetro quadrado. Muito difícil te dar assim. Pode ser que ele já te dê assim. Então por isso que é bom você lembrar isso aqui, tá? Mas basta você multiplicar por 10 na menos 6. E aí você substituindo aqui, nós vamos fazer os cálculos. O que acontece? Aqui, uma forma de você fazer bem rápido é o seguinte. Você multiplica 1,6 vezes 10. Então, ó, se multiplicar por 10, você vai dar uma vírgula, você vai dar 16. Então, ó, esquece essa base 10 com expoente negativo. Então, multiplica 1,6 vezes 10, vai dar 16. Aí você divide pelo número inteiro daqui, ó, 16 dividido por 4, vai me dar 4 também. Então, eu vou ter 4 aqui, tá? Com 4, aí o que eu vou fazer? Vou pegar esse 10 na menos 8 e vou dividir por 10 na menos 6. Gente, na divisão você subtrai. Então, eu vou pegar menos 8 com menos 6. Vai ficar menos 8 com mais 6, porque o menos com menos vai dar mais. Então, menos 8 com mais 6 vai me dar aqui, diminui e subtrai esse sinal do maior, vai dar menos 2. Então, eu vou ter 4 vezes 10 na menos 2. Tá? Eu vou botar aqui detalhado para a gente ir comentando, olha só. Então, ó, o que eu fiz? Ó, 10 vezes 1,6 vezes 10 vai dar 16. Aí, ó, 16 vezes 10 na menos 8, dividido por 4 vezes 10 na menos 6. Divide, ó, 16 por 4 vai dar 4. 10, olha só, eu até deixei detalhado aqui para vocês entenderem, ó. Então, menos 8. Por causa da divisão, eu vou subtrair. Então, vai ficar menos 8 menos o menos 6. Esse menos com menos vai dar mais. Então, eu vou ter menos 8 com mais 6 vai dar menos 2. Então vai ficar 4 vezes 10 na menos 2. Aqui, gente, olha só. Para efeito de resposta, muitas vezes pode ser que você encontre a resposta sim. Mas é ideal você converter para a unidade dos números decimais. Então, olha só, menos 2, o que eu vou fazer? Vocês já sabem que é só andar a vírgula, né? Porque eu tenho aqui o menos, então a vírgula está aqui. Então, ando a uma, duas casas. Então vai ficar 0,04. Tranquilo?
Então, basicamente, a gente conseguiu resolver esse exercício aqui. Então, vai dar 0,04 ohm. Essa vai ser a resistividade. Então, a gente conseguiu calcular aqui, ó. Perceba que o cálculo não é difícil, mas exige um certo cuidado. Qual é o cuidado? Analisar as unidades, no caso, passar tudo para metro. Lembrar desse macetezinho para poder converter aqui a área da seção em milímetros quadrados por metros quadrados. Faz sempre, gente, essa forma, ó. Você preocupa com os números inteiros primeiro, então, ó, 1,6 vezes 10 vai dar 16, divide por 4, vai ter 4 aqui. E depois, ó, realiza essas bases com expoente negativo, ó, fazendo as operações da forma como expliquei aqui, tranquilo? Então vamos agora para a questão 2. Uma questão do Enem. A resistência elétrica de um fio é determinada pelas suas dimensões e pelas propriedades estruturais do material. A condutividade caracteriza a estrutura do material, de tal forma que a resistência de um fio pode ser determinada conhecendo-se o seu comprimento, L, o comprimento do fio, e A, que é a área de seção reta. A tabela relaciona o material à sua respectiva resistividade em temperatura ambiente. Mantendo-se as mesmas dimensões geométricas, o fio que apresenta menor resistência elétrica é aquele feito de... Gente, aquele que tem menor resistência. Lembra que eu falei, ó, menor resistência, maior condutividade. Então, se essa tabela está mostrando um material com a sua condutividade, eu quero aquele com menor resistência, eu tenho que ir naquele que tem maior condutividade. Qual que tem maior condutividade aqui, ó? A prata, 62,5. Então, ó, eu já até falei com vocês na parte teórica, a prata tem maior condutividade do que o cobre. Então, para efeito de uma instalação elétrica, um fio de prata seria mais eficiente do que um fio de cobre. Mas por questões, né, de valor, a gente utiliza o cobre, que ele é mais abundante na natureza e mais barato. Mas a prata, em termos de condutividade elétrica, ele é muito mais eficiente. Tá? Então, a resposta aqui seria a prata. Tá? Letra E, prata. Mas perceba, essa é uma questão do Enem que trabalha com a segunda lei de Ohm de uma forma bem... não pediu para você fazer cálculo. Você não precisava lembrar necessariamente a fórmula. É bom você saber a fórmula quando você vai para uma prova desse tipo. Só que você só precisava lembrar dessa relação que eu já expliquei, que é uma relação básica. Ó. Quanto maior a condutividade, menor a resistência. Então, ó, menor resistência, maior condutividade, a prata. Então, você mataria essa questão de forma muito tranquila. Beleza? Então, aqui nós fechamos essa parte de resistividade, segundo a lei de Ohm. Sobre a questão da aplicação da fórmula, é basicamente esse tipo de cálculo aqui que vocês precisam saber, que eu peguei essa questão aqui, tá? É uma questão bem didática, então você tem que saber fazer essa conversão, saber fazer a aplicação na fórmula dos cálculos, e lembrar da parte conceitual também, sobre essa questão de relações entre resistividade e condutividade, porque isso pode ajudar bastante. Tranquilo? Então, fechamos essa aula aqui e até o próximo vídeo.